Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículo 40. Lucas, capítulo 7, versículos 40 a 47. Eu vou ler. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que é aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O texto que lemos narra, na minha opinião, um dos encontros mais lindos de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra. Na verdade, a narrativa desse encontro começa no versículo 36, nós lemos a partir do versículo 40. O que acontece é que um fariseu, chamado Simão, mestre da lei, um religioso, ele convida Jesus para vir jantar em sua casa. E no meio ali do jantar, entra uma mulher. E Lucas descreve essa mulher como uma mulher pecadora. Ele não nos diz o nome dela e nem qual é o seu pecado. Mas essa mulher entra e ela começa, então, a chorar aos pés de Jesus, enxuga os seus pés com seus cabelos, beija os pés de Jesus. E no meio daquele todo mal-estar ali, Jesus, então, vai dizer essas palavras que nós lemos aí a partir do versículo 40. Jesus conta essa parábola do credor, que tinha 2 devedores, um devia 500 denários, o outro 50. E aí ele faz o desafio para que o próprio Simão reflita. E ele pergunta, quem dos 2 devedores, porque ambos foram perdoados, você acha que vai amar mais? E aí Simão fala, eu acho que teve a dívida maior perdoada, né? Porque era mais difícil perdoar, talvez, a dívida de 500 denários do que a de 50. E aí Jesus, então, vai lhe dizer, pois é. E aí segue dizendo, eu vim aqui, você não me deu água para lavar os pés, ela chorou, e assim por diante. Esse é um texto que eu particularmente gosto muito, e eu acredito que ele é muito rico. O que aconteceu aqui, nós podemos fazer inúmeras reflexões a respeito do nosso relacionamento com Deus, conosco mesmos, com o próximo, e assim por diante. Mas eu gostaria de me ater, nessa manhã, a 2 reflexões. Na verdade, é uma só, é uma reflexão a respeito do amor. Só que esse amor em que nós cremos e conhecemos é o amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele necessariamente vai nos fazer amar o próximo. São 2 lados da mesma moeda. Então, essa uma reflexão a respeito do amor vai nos levar a 2 reflexões. O amor de Deus e o amor ao próximo. Quando pensamos no amor a Deus e observamos aqui esse texto, eu acredito que há 2 perguntas muito relevantes que nós podemos fazer e que vai nos ajudar na reflexão. Primeira, por que o fariseu convidou Jesus à sua casa? Segunda pergunta, o que significa amar mais? Quando Jesus diz assim, quem amou mais? Aí eu penso, como assim amou mais? É possível amar mais ou menos? E depois, quando pensarmos sobre o amor ao próximo, nós não podemos deixar de fazer referência ao mandamento que Jesus disse que era o primeiro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, e amar ao próximo como a mim mesmo. Porque quando pensamos sobre amar ao próximo e vamos atrás da palavra para investigar e descobrir como devemos amar ao próximo, nós vemos que Jesus está nos dizendo para amar o próximo como amamos a nós mesmos. Então, nós precisamos saber o que significa amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Em relação à primeira reflexão sobre o amor de Deus, e a primeira pergunta dentro dessa reflexão, por que o fariseu convidou Jesus?
nós podemos notar que o fariseu, embora tivesse convidado Jesus para vir jantar em sua casa, ele não acreditava em Jesus. Ele não cria que Jesus era o Messias. Isso é muito claro no versículo 39. Quando a mulher chega e começa a chorar aos pés de Jesus e beijar os pés de Jesus, o versículo 39 diz que Simão, ele pensou consigo mesmo: se esse homem fosse um profeta mesmo, ele saberia quem é essa daí, quem éessazinha, o que essa mulher fez. Então, isso nos mostra claramente que Simão não acreditava que Jesus era o Messias. Outra coisa que nós podemos observar aqui é que, embora o fariseu tenha convidado Jesus para vir à sua casa, ele tratou mal o seu convidado. Então, era absolutamente razoável que o anfitrião, naquele contexto de uma região árida, a tradição judaica de se lavar antes de comer, era razoável que o anfitrião tivesse oferecido água para o seu convidado. A nota da NVI, anotada no versículo 44, a respeito dessa questão da água, diz o seguinte: água para lavar os pés, : o gesto mínimo de hospitalidade. Então, nem o gesto mínimo de hospitalidade não foi feito a Jesus como convidado naquela casa. Então, a pergunta que eu faço é: desculpe a expressão, o cara não crê que Jesus é o Messias. Ele vai destratar o seu convidado. Então, para que ele convidou Jesus para que viesse à sua casa? E aí nós vamos seguindo aí e nós nos deparamos com o chamar a atenção que Jesus dá em Simão. Depois de contar a parábola, ele vai dizer o seguinte: Simão, você não me deu água para lavar os pés. Pode mostrar para a gente esse comparativo aí, por favor, na tela. Você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém... Aí ele prossegue: você não me saudou com um beijo, mas esta mulher... Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela... Então, ainda que nós não entendêssemos nada do contexto, não soubéssemos que era uma região árida, não soubéssemos que a tradição judaica rezava que os judeus se lavassem antes de comer e que, por isso, era necessário que houvesse ali água para se lavar, ainda que não soubéssemos nada disso, quando Jesus começa a interpelar Simão e dizer: Simão, você não me deu água, mas olha o que ela fez. E Jesus faz esse comparativo entre a forma como Simão o recebe e a maneira como essa mulher está tratando Jesus. Então, nós percebemos: tem alguma coisa errada com Simão. Ele deixou de fazer alguma coisa aí, ou o que ele fez, sei lá, faltou, tem algum problema. É por isso que Jesus nos traz, então, esse comparativo. Essa hostilidade do anfitrião em relação a Jesus nos faz pensar: por que, então, ele convidou Jesus para ir à sua casa? Não convidasse. Alguns comentaristas concluem a respeito dessa questão de por que ele teria convidado Jesus, e eles concluem sem muita dificuldade que talvez o intuito do fariseu tivesse sido colocar Jesus à prova. Então, ele não cria, não gostava, por isso ele nem ofereceu, não fez nem o gesto mínimo de hospitalidade, mas, na expressão moderna, ele queria ver qual é que é desse Jesus. Deixa eu ver qual é que é. Eu vou convidar ele a vir para a minha casa aqui, que eu quero saber quem é esse cara que de quem tanto falam, que anda fazendo milagres por aí. Deixa eu ver qual é que é. E quando eu penso sobre esse comportamento do fariseu, desse anfitrião, eu fico extremamente perturbada. Porque eu fico pensando, se eu mesma não tenho sido uma anfitriã para Jesus, como esse fariseu o foi. Eu fico pensando se eu mesma, tendo convidado Jesus para minha casa, tendo convidado ele para a minha vida, tendo convidado ele para o meu coração, tendo convidado Jesus para ser Senhor e Salvador da minha vida, se eu mesma, tendo colocado ele ali, dentro da minha casa, não o tenho tratado com a mesma incredulidade e dureza com que esse fariseu tratou Jesus. Não estaria eu também vivendo um relacionamento com Deus absolutamente medíocre,
assim, com o pé na incoerência quase, procurando e desejando somente mantê-lo perto de mim, a Deus, deixa eu ver qual é que é. Só vou manter ele ali, à minha vista. Vou controlando a distância. Calma, Deus, não chega tão perto. Eu também não vou tanto. Eu só quero ver qual é que é. Será que eu mesma, no meu relacionamento com Deus, não tenho, de fato, na prática, agido com Ele com incredulidade? Será mesmo que Ele é o Messias? E com dureza de coração? Será que a maneira como eu me relaciono com Deus não está muito mais próxima à maneira como o fariseu tratou o seu convidado do que a maneira como essa mulher pecadora expressou e amou a Jesus tão extravagantemente? Aliás, a maneira como essa mulher expressou o seu amor a Jesus é o que faz desse texto um texto tão belo, tão desafiador. E é interessante porque quando a gente diz que a vida cristã não tem o morno, que é quente ou frio, eu acredito que esse episódio ele ilustra muito bem essa verdade. Porque quando você contrapõe o fariseu com a mulher pecadora, você vê que Jesus não está, ou que a mulher não veio simplesmente com uma vasilha com água e dizer para lavar os pés de Jesus ou para ele se lavar. A mulher não simplesmente lavou e enxugou os pés de Jesus, enquanto o fariseu sequer ofereceu água, como ela molhou os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e os enxugou com seus cabelos. A mulher não simplesmente saudou a Jesus, ela não parou de beijar os seus pés desde que o encontrou. A mulher não simplesmente ungiu a cabeça de Jesus com óleo, mas ela derramou o perfume aos pés de Jesus. Então, a gente dizer que a forma como a mulher tratou Jesus é simplesmente diferente, é somente diferente da maneira como o fariseu tratou, é muito injusto. Há um desequilíbrio aqui. O relacionamento daquela mulher com Jesus denunciava, na verdade, a incredulidade e a dureza de coração daquele fariseu. O relacionamento daquela mulher com Jesus, eu vou repetir, denunciava a incredulidade e a dureza de coração daquele fariseu. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você olha a maneira como a mulher amou Jesus, como ela se derramou, como ela se humilhou, como ela se entregou a Jesus, sem reservas, você olha para o fariseu e fala, está longe. Não dá nem para comparar. Aí, os versículos 41 e 42, Jesus nos conta a parábola, então, do credor que tinha 2 devedores. Ambos não tinham como lhe pagar. Não importava, naquele momento, o tamanho da dívida. Nenhum deles tinha condições de pagar. E Jesus diz que o credor perdoa a ambos. E aí, a pergunta que ele faz para Simão é muito intrigante. Qual deles o amará mais? Essa pergunta significa que Jesus está nos dizendo que o amor tem medida, que é possível você amar mais ou menos. E isso, mais uma vez, me faz pensar o quanto eu tenho amado a Deus. Muito ou pouco? E, consequentemente, o quanto eu tenho amado o meu próximo? Muito ou pouco? Essa mulher, certamente, é uma mulher que amou muito a Jesus. E Jesus vai nos dizer, Ele vai nos explicar. Porque quando eu perguntar para Jesus, como eu vou saber se eu estou te amando muito ou pouco? Porque eu quero te amar muito. Como eu vou saber se eu estou amando o meu próximo muito ou pouco? Ele mesmo vai nos dizer, aquele que recebeu muito amor é aquele que ama muito. Aquele que teve a dívida maior perdoada é o que vai amar mais. Qual deles o amará mais? Aquele que teve uma dívida maior perdoada, aquele que recebeu um perdão maior, aquele que foi mais amado. Esse é o que pode amar mais. Então, nós vemos que essa mulher amou na mesma proporção em que ela foi amada. Eu acredito que o foco desse texto e das palavras de Jesus, quando ele conta essa parábola, aqui nesse momento, em outros momentos, mas aqui,
Eu acredito que o foco não seja tanto a questão do perdão, mas o amor. Quando Jesus manda registrar o que essa mulher fez, em todos os registros da sua morte e ressurreição, eu acredito que o que está em jogo aí não é tanto o que ela fez, mas como ela foi amada, a ponto de fazê-la amar a Jesus como ela amou. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Um mestre da lei pergunta a Jesus, está registrado em Mateus 22, 36 a 40. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O que é amar o próximo como a mim mesmo? Eu já vi diversas explicações sobre o que significaria amar o próximo como a mim mesmo. O que significa como a mim mesmo? Eu entendo que de todas as explicações que eu vi, a mais assim bizarra é aquela que diz que Jesus está dizendo que eu preciso me amar mais. Isso para mim é muito engraçado, na verdade. Porque se nós não amamos mais a Deus, ou não amamos mais o próximo, com certeza não é porque nós não nos amamos. Eu acredito que é o contrário. Se eu não amo mais a Deus e eu não amo mais o próximo, é porque eu me amo demais. Porque o amor exatamente é isso, é o se doar, é o se sacrificar para o outro. E aqui eu queria abrir um parênteses para fazer mais uma recomendação de leitura, o livro O Significado do Casamento, de Timothy Keller. Todos os que são casados, que vão se casar, principalmente os que não querem se casar, devem ler esse livro. E aqui, quando ele fala do casamento, do que significa e do porquê dos problemas no casamento, ele vai dizer exatamente isso. Da nossa tendência pecaminosa e carnal de amarmos a nós mesmos. Então, mesmo quando nós entramos num relacionamento como um casamento, nós estamos desesperadamente querendo ser amados. E é isso que traz os problemas e gera os conflitos. Porque o amor e o casamento, como uma das formas de amar, ele exige que nós nos doemos. O que está em jogo e o que é mais importante ali é o que o outro precisa. É como o outro se sente. É amar o outro. E não satisfazer as minhas necessidades. Porque o amor é essencialmente sacrificial. Jesus nos ensinou isso, quando Ele nos amou por meio da cruz. Significa que para amar alguém, eu preciso amar menos a mim. Pode mostrar para a gente essa balança aí? Quanto mais eu me amo, menos eu vou amar o próximo. Porque enquanto eu me amo, eu estou desesperadamente tentando proteger o meu ego, me preservar, me impor, me encontrar. E eu não tenho espaço para olhar para o outro. Mas à medida que eu vou renunciando ao meu ego, crucificando o meu orgulho, então eu vou sendo capacitado a amar. Sim, o amor é em sua essência sacrificial. Jesus nos diz em João 15, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Aqui de novo Jesus falando que existe um amor que é maior. É possível amar mais. E qual é o maior amor? Aquele que dá a sua vida pelos amigos. Aí eu vou dizer para Jesus, mas Jesus, e aí? Então é para amar o próximo como o Senhor me amou ou como a mim mesmo? E eu acredito que os dois são a mesma coisa. Amar o próximo como a mim mesmo significa amar o próximo como eu fui amado. E daí porque a necessidade de nós tirarmos mais selfies espirituais. Aliás, as selfies são a grande prova de que o problema de nós não amarmos o outro não é porque nós não nos amamos. Muito pelo contrário. Essa febre das selfies daria um outro sermão, não vou me aprofundar nisso hoje. Mas essa nossa tendência, sabe, de você se fotografar e mostrar para todo mundo o quanto você está bonito hoje, quando seu penteado novo ficou legal, e quão gostosa a comida que você está comendo, aquela coisa toda. Isso é uma grande prova e evidência de quanto nós nos amamos, sim. Jesus não nos diria para nós nos amarmos, mas se nós já fazemos isso. Nós precisamos fazer uma selfie agora
como um verdadeiro sondar de nós mesmos e reconhecer quão miseráveis, quão pecadores, quão necessitados de amor nós somos, e enxergar e descobrir como nós somos amados e supridos em toda essa necessidade, carência. Quando nós nos enxergarmos assim, então nós estaremos capacitados a amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento, e amar ao próximo, como a mim mesmo, como eu mesmo fui amado. O quanto vamos amar a Deus? O quanto vamos amar o próximo? Quando Jesus diz assim, essa mulher amou muito porque muito lhe foi perdoado, ele não está dizendo que Deus ficou olhando e esperando, deixa eu ver quanto ela vai amar. Ela me amou um X, então eu vou perdoar um X. Na verdade, o raciocínio, ele é inverso. Quando Jesus olha e vê o quanto a mulher está amando, a gente consegue pressupor o quanto ela foi amada. Porque se ela não o tivesse sido, ela jamais poderia amar. Então, quando Jesus nos diz, se você não perdoa, você não vai ser perdoado, ele não está se manifestando como um Deus mesquinho. Se você não perdoar, eu não vou perdoar. Se você não amar, não vou te amar. O que ele está dizendo é, se eu te amei assim, se eu te perdoei assim, agora você tem todas as condições de amar como eu te amei e de perdoar como eu te amei. Então, quando você encontra alguém que ama muito, como esta mulher, quando você encontra alguém que é paciente, que é manso, que perdoa, aí você fala, nossa, essa pessoa deve ter sido muito perdoada, deve ter sido tratada com muita mansidão. A forma como ela ama e perdoa é evidência do amor e do perdão que ela mesma recebeu. Então, essa equação é diretamente proporcional. Quanto mais amor nós recebemos de Deus, mais nós somos capacitados a amar. As aulas das minhas filhas recomeçaram essa semana. E aí, cada dia ela vem para casa contando aí as peripécias dos seus amigos nas férias, dos episódios. E um dia ela... Mamãe, você não sabe o que aconteceu com a mãe do fulano. O que aconteceu? Ela estava indo para a igreja. E aí o titio mal, porque a gente ensinou porque uma vez roubaram o nosso carro, aquela coisa toda, né? A gente tenta preservar os filhos, mas morando aqui, por que tem que ficar com a janela fechada? Por causa do titio mal. Aí ela falou, e o titio mal quebrou o vidro da janela dela e levou embora a bolsa dela. Aí quase que eu perguntei, ela é do Ionapo? Mas parece que não é. Então, isso acontece em todo mundo, assim, não é pessoal com a gente, né? Aí eu falei, sério? Ela, sério, mamãe? Que coisa, né? Que coisa. Isso foi durante o jantar. Aí, algumas horas depois, enquanto eu preparava elas para dar o banho, eu estava ligando o chuveiro no banheiro mesmo, acho que ela ficou pensando naquilo. E ela me perguntou assim, mamãe, a gente tem que amar o titio mal também? E aí ela me pegou de calças curtas. Eu tinha que responder que sim. Como eu, que recebi graça, que recebi amor, que recebi misericórdia sem merecer, como eu poderia responder para ela? Não, o titio mal não, esse não. Eu não posso. Porque eu me encontro nesse titio, eu me acho, eu me vejo. Quando eu bato uma selfie, ali está o titio mal. E eu disse para ela, sim, filha, a gente tem que amar o titio mal. Aí, se ela tivesse dito só, amém, eu dava glória a Deus e acabou, vamos para o banho. Né? Mas ela tem 5 anos, aí vem aquela outra pergunta, não sabe, né? Por quê? Aí eu já, filha, porque não sabia o que dizer. Porque ele merece? Não. Porque aí ele vai ficar comovido e vai mudar? Não sei. Por que eu tenho que amar o titio mal? Filha, porque a gente tem que amar do mesmo jeito que a gente foi amado. Jesus não nos ama? Então a gente também tem que amar. Mesmo quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente também faz coisas muito feias, igual o titio mal fez, ele sempre nos ama e perdoa. Então a gente também tem que amar e perdoar ele. Por isso.
Talvez exista aí no seu convívio pessoas para quem você olha e diz: ah, não, isso é demais. Não, isso não. A gente fala bastante, né? O coreano fala bastante isso. Ah, não, morrer. Igon ania, né? O coreano fala bastante assim. Mas diante desse amor que me alcançou, me salvou, que é paciente, misericordioso, manso, humilde comigo, para quem eu posso olhar e dizer: ah, esse não? Para ninguém. Para ninguém. Se conhecemos o amor e o perdão de Deus, não há quem não possa ser amado ou perdoado. É muito interessante que alguns capítulos mais para frente a gente vai encontrar Jesus no mesmo cenário, ao redor de uma mesa de jantar, também com os pés e as mãos sem lavar. Mas agora ele está ali com seus discípulos, os 12. Entre eles aquele que já o havia vendido, aquele que o negaria daqui a algumas horas, 3 vezes. Aqueles que sairiam correndo e não estariam perto dele no momento mais difícil da sua vida. Mas agora, nesse momento, é Jesus, ele mesmo, que se levanta, tira a túnica, leva a bacia de água, se ajoelha para servir e amar aqueles seus discípulos. E depois de fazer isso, ele vai dizer aos seus discípulos: vocês viram o que eu fiz? Vocês não me chamam de mestre, de Senhor? Não se pressupõe que o discípulo fará como o seu mestre e Senhor? Eu lhes lavei os pés para ensinar como amar. Ame o seu próximo, como eu te amei. É o desafio que a palavra nos traz hoje. Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração. Eu queria fazer uma oração e pedir ao Senhor que nos dê a revelação do seu amor, de uma maneira nova, mais profunda. Porque nós só podemos amar na medida que nós somos amados. E nós somos muito amados. Mas se o milagre do entendimento, da revelação do amor de Deus não nos for concedido, não há razão e nem emoção humana que possa compreender esse amor. Vamos ter esse minuto, então, para pedir ao Senhor. Se há muitas pessoas ao seu redor, para quem você olha e diz: ah, não, esse não dá. A gente está precisando de mais amor. Senhor, obrigada pela maneira extravagante como o Senhor nos amou. Que possamos receber a graça de compreender e de crer no Teu amor, conhecê-lo e viver amando a Ti e ao nosso próximo, como fomos amados. Que o exemplo que o Senhor deu, nós possamos visualizar em cada momento, em cada relacionamento, e Te imitar, para que o Senhor seja glorificado. E assim, quando nós amarmos, quando os Seus discípulos amarem-se uns aos outros, como Jesus disse que aconteceria, que o mundo possa Te conhecer, e que assim a Tua igreja possa ser testemunha viva na prática de um Deus que é amor. É o que nós pedimos e agradecidos oramos em nome de Jesus.